Lorena tem 35 anos e descobriu o lúpus em novembro do ano passado. A professora conta que uma vez foi trabalhar de bengala porque a dor era demais. Inchaço na articulação, muita dor que eu sentia, como se eu estivesse tendo febre. E muita dificuldade de locomoção, de andar, de fazer atividades básicas do dia a dia. Era muito complicado para andar, para levantar, para segurar um prato. Minha filha, quando era pequenininha, para pegar ela no colo. Então, tudo que eu fazia era com muita dificuldade. De acordo com esse reumatologista, o nome lúpus vem da palavra lobo, porque o animal tem cores mais demarcadas ao redor dos olhos e um dos sintomas de quem sofre lúpus pode ser justamente o desenvolvimento de manchas avermelhadas nessa região do rosto, que podem vir acompanhadas de dores nas juntas. Em alguns casos, o lúpus pode não se manifestar pela pele e ser menos visível, prejudicando órgãos internos do organismo. Foi o que aconteceu com Lorena. A apresentação clássica da doença, graças a Deus, em 80%, é sempre uma forma muito leve da doença. Lembrar que formas graves de doença acontecem em todas as outras doenças, então nós temos talvez 10% dos lúpus, da doença lúpica, pode se apresentar de forma grave. Mas a forma mais comum é chamada de cutânea articular. São inflamações que acontecem em toda a pele, principalmente em áreas expostas, em função desse contato com o sol, e nas articulações, onde nós temos as artrites. Essa é a apresentação mais comum do lúpus. Apesar de ter descoberto que tem lúpus em 2017, Lorena acredita que tem a doença há mais tempo, pelo menos 10 anos. Quando os sintomas começaram, eles foram tratados como artrite reumatoide. Eu não achava normal tomar medicação todos os dias para artrite não ter melhora. Procurei uma reumato pelo convênio e falei para ela, assim, doutora, eu estou cansada de sentir dor. Porque todo dia eu chegava em casa, 6 e pouco da tarde de trabalho, eu sentava para descansar um pouco, eu não dava conta de levantar do sofá depois. O reumatologista explica que as duas doenças se parecem. Ambas são inflamatórias imunológicas. Na prática, acontece o seguinte: nosso corpo tem um sistema de defesa que fiscaliza tudo que entra e é estranho. Para nos proteger, nossos anticorpos vão combater os invasores e as inflamações são sinal de que esse combate está em ação. No caso do lúpus, acontece que, depois da batalha, não conseguimos limpar os anticorpos do corpo e eles ficam à solta no sangue, podendo se fixar em algum órgão. E isso não é positivo. Anticorpos demais nessa situação podem estimular inflamações muito fortes e a defesa do corpo acaba atacando a si próprio. E esse processo inflamatório pode adquirir uma monta muito grande, dependendo da capacidade de inibir isto pelo próprio indivíduo. Se essa inibição está defeituosa, então a resposta inflamatória é muito exacerbada no órgão. E aí, consequentemente, o que é bom para nós inflamarmos como um mecanismo de defender daquilo que nos agride, no caso do lúpus, essa inflamação ela não é controlada. Então, isso, em algum momento, quando exacerbada, passa a ser deletério para os órgãos, para os tecidos e para a víscera. Ainda segundo o médico, a cada 10 pessoas diagnosticadas com lúpus, que têm entre 14 e 40 anos, 9 são mulheres. E isso tem relação com questões hormonais. Lorena teve problemas nas 3 gestações, todas possivelmente por causa da doença. Em uma delas, ela acabou perdendo o bebê. E a gravidez é o fator que a mulher tem como mais bonito, mas, ao mesmo tempo, é o fator que tem que ser bem acompanhado, porque também tem tempestade hormonal durante a gravidez, não tem nem dúvida, Então, isso nenhuma mulher, nenhuma paciente lúpica está contraindicada de engravidar, mas ela tem que ter muito cuidado. Alguns famosos como Selena Gomez, Lady Gaga e Seal foram diagnosticados com lúpus.
Segundo o médico, algumas pessoas estão mais propensas geneticamente a desenvolver a doença, e o sol é um fator externo que colabora para o aparecimento do lúpus em quem tem essa predisposição genética. O sol desnatura o DNA da célula. Aí o organismo não reconhece essa proteína desnaturada e envia anticorpos contra ela. Ok, essa é uma reação normal do corpo humano, mas no caso de quem tem lúpus, ela pode ser exagerada, prejudicando o organismo. Já que é impossível simplesmente se esconder do sol o tempo todo, é preciso tomar cuidado. É não se expor ao sol, né? É isso que a gente quer dizer. Esses pacientes com lúpus só devem ter um cuidado maior de que quando está no sol, não está se expondo ao sol, mas tem a possibilidade de estar em contato com o sol, usar um protetor solar, né? Principalmente nas áreas expostas, né? Lorena diz que foi ao clube dias atrás, tomou sol por meia hora com a filha, usando o filtro solar. Apesar de ser um momento de diversão, ela sentiu mal-estar, falta de ar, corpo inchado e conta que precisou de ajuda, inclusive para trocar de roupa, de tanta dor. Mesmo assim, Lorena diz que hoje está bem. Apesar da queda de cabelo, as dores diminuíram muito com os remédios. Hoje eu estou 80% melhor. Tem alguns momentos de dores, tenho muito cansaço, muita falta de ar. Mas em vista de como eu estava 2 meses atrás, eu estou bem melhor, graças a Deus. O tratamento pode ser feito por meio de imunossupressores e anti-inflamatórios. Imunossupressão é suprimir a inflamação, né? E o anti-inflamatório é para modular a inflamação. Então, em situações que essa resposta inflamatória está extremamente exacerbada, aí, nesse caso, para você não perder um órgão ou para não correr risco, né, de colocar o seu organismo com uma instabilidade, você imunossuprime essa inflamação. O médico chama atenção ainda para o cuidado no diagnóstico. É preciso levar em consideração não apenas resultados de exames. O essencial é observar também se o paciente apresenta sintomas de lúpus. A doença lúpus deve ser diagnosticada pelas manifestações clínicas, né? O exame corrobora confirmando, mas o que está acontecendo é uma inversão. Exames positivos darem diagnóstico de lúpus, e isso não é correto. No lúpus, você não tem um exame específico para mostrar isso. Nós temos um monte de alterações imunológicas que são detectadas no sangue, que necessariamente não é o lúpus só que apresenta isso.